Fala aí família, seja bem-vindo aí novamente ao canal. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o poder do silêncio e da disciplina. Vai ser um vídeo bem rápido, mas bem explicativo. Para você que tem o costume de falar demais, contar seus planos, seus projetos, fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender tudinho, para que você não saia daqui com nenhuma dúvida. E se você gostar, se inscreve no canal, deixa um comentário, joinha. E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. O mundo ele não precisa saber do que você está fazendo ou o que você vai deixar de fazer. Você não precisa dar satisfação necessariamente para ninguém, a não ser aquelas pessoas que estejam do teu lado, que estejam no propósito junto contigo. E isso se você achar necessário também. Então pare de anunciar seus planos, seus projetos, pare de sair falando para todo mundo. Tem pessoas que ficam ansiosas, que não conseguem guardar para si próprio aquilo, sai falando para todo mundo. Fazendo isso você vai encontrar pessoas que vão estar te apoiando, mas também vai encontrar pessoas do mal, que vai estar ali torcendo contra você, jogando palavras para te desanimar. Eu passei por isso essa semana, eu estou tomando algumas decisões, e eu contei com uma pessoa, toda empolgada, a pessoa chegou para mim e falou assim, ó, mas isso é assim, 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 toma cuidado. O camarada me deu uma ducha de água fria, que eu fiquei desmotivado, mas aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, fiz uma oração e botei aquilo para correr, mas aquela palavra veio direto no meu coração. E eu falei, a partir de agora eu não falo mais nada para ninguém. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. O mundo não precisa saber de cada passo que você vai dar. Entenda isso, segredo é proteção e proteção é força. Se fortaleça no teu segredo, coloque todos os seus projetos diante de Deus. No altar de Deus, peça direção a Ele. E Ele sim, Ele vai te ajudar. Eu lembro de Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele selecionou algumas pessoas, saiu de madrugada a cavalo, começou a rodar a cidade para ver o que teria que fazer. E ali, ó, ficou sisudo na dele e começou a construir. Depois que ele começou a construir, levantou-se pessoas contra ele, mas até então ninguém sabia o que ele estava fazendo. Se depois que ele construiu as pessoas se levantaram, imagine se ele fala antes do projeto começar. As pessoas iam se levantar antes do projeto e não ia ter nem construção nenhuma. Mas ele perseverou e conseguiu. Pratique a disciplina interna. Tenta manter as coisas para você, evite soltar. Se soltar, solte para as pessoas certas. Como Neemias chamou as pessoas certas para caminhar ao lado dele. A vitória começa quando você consegue vencer a si próprio. Então vença esse teu desejo de falar dos seus projetos, seus sonhos, se comunicar. Eu estou falando isso porque eu passo por isso. Quando eu estou com um projeto em mente, eu fico empolgado, eu quero falar para um monte de gente que eu quero fazer e nem sempre os projetos se concluem. E aí quando não se conclui, as pessoas falam lá, o sonhador, tá vendo? Falou que ia fazer isso, isso e aquilo e não fez. Tem um amigo meu que se eu falar que eu vou para tal lugar, essa pessoa dá um jeito de fazer aquilo dali, ir para tal lugar. Se eu falar que eu vou fazer isso aqui, ele faz. Se eu falar vou fazer aquilo dali, ele faz também. É impressionante. E eu e minha esposa, a gente se diverte, que a gente fica falando assim, pô, a gente tá pensando em fazer alguma coisa assim e tal. Daqui a pouco ele começa a pesquisar sobre isso, a gente fica rindo demais aqui em casa. Mas quando for algo sério, eu jamais vou contar pra ele. Ele só vai saber depois que estiver pronto. Pois esse é o tipo de pessoa que você não pode contar seus sonhos, seus projetos, seus segredos. E você sabe esse tipo de pessoa que te rodeia. E se você não sabe, pede discernimento e direção a Deus que Ele vai te falar. E mantenha o foco, porque o foco não é sorte, é uma escolha diária. Você tem que escolher todos os dias, ficar focado naquilo dali, sem deixar as distrações externas tirar o foco de você. E essas pessoas são as distrações externas, então fica na sua. Depois que estiver pronto, bonitinho, realizado, aí sim, foi como na cruz, né? O inimigo ali cercando Jesus, tentando parar Jesus, ninguém se entender, nem os discípulos entendiam muito bem o que Jesus estava querendo fazer. Depois que ele morreu na cruz, que ele concretizou tudo aquilo, as pessoas entenderam. E tem pessoas que até hoje, infelizmente, ainda não entendeu, né? Mas ele concretizou, ele fez o que tinha que fazer. Não deixe de fazer nada, não pare, não deixe nada pela metade, a não ser que seja muito necessário mesmo. Não deixe ninguém parar vocês com palavras de desânimo, com acusações, com nada disso. Foca o teu propósito em Deus, coloca foco naquilo que você está fazendo, conte com as pessoas certas e vai em frente. E outra coisa, para de falar também sobre si mesmo, nem todo mundo quer te ouvir. Às vezes você acha que aquela pessoa está ali, ó, do teu lado, contando para que você comece logo alguma coisa para te apoiar, e às vezes aquela pessoa não está nem aí para você, só quer te sugar, às vezes só quer aproveitar algo que você quer dar para ele, como Jesus falou, né, para aqueles seguidores. Essa multidão aí está comigo porque viu eu multiplicar o pão só por causa disso, eles não me amam, eles só querem vantagem. De repente tem uma pessoa que está do teu lado e só quer tirar vantagem de você, você acha que é seu amigo, e aí você começa a desabafar com essa pessoa. O que acontece? Essa pessoa, quando você mais precisa, vai te desanimar
e vai te abandonar. Então tome muito cuidado, nem todo mundo quer saber de suas coisas, nem todo mundo quer ouvir o que você está querendo falar. Uma vez eu conversando com uma pessoa e eu sempre falava da mesma coisa porque eu estava muito empolgada. E teve um dia que aquela pessoa demonstrou nitidamente que não estava nem aí, que já estava saturado daquilo que eu estava falando. Ele foi e me deu uma resposta, pau. Eu falei, caramba, não esperava essa daquela pessoa. E aí eu nunca mais toquei naquele assunto com ele. E outros assuntos também. Fiquei com o pé atrás. O que aconteceu? Comecei a me afastar e a pessoa evaporou, sumiu. Não era uma pessoa confiável. Aos meus olhos era, mas Deus me mostrou. E a gente tem que estar ligado aos sinais de Deus. Ele mostra quem são as pessoas certas e as pessoas erradas. Você não pode deixar seu coração te enganar, pois nem todo sorriso deseja sua vitória. Nem todo mundo está te dando um tapinha nas costas, está sorrindo para você. É teu amigo, meu irmão. Preste atenção, principalmente vocês, jovens, que são fáceis de se iludir. Chegou no local, deixa o ambiente perceber quem você é. Você não precisa fazer nada, não precisa demonstrar quem você é. Deixa o ambiente perceber quem é você com suas atitudes, com as suas falas. Porque aí você sendo você mesmo, somente aquelas pessoas que gostam de você, que gostam do teu estilo, vão ficar do teu lado. Aquelas pessoas que não gostam de você vai sumir, vai desaparecer. Eu gosto muito de falar de Deus para as pessoas, mas uma coisa que eu não faço quando eu chego nos locais onde ninguém me conhece é dizer assim, eu sou evangélico, eu gosto de falar no amor de Deus, isso, aquilo, nada. No meu testemunho as pessoas vão percebendo. Uma vez eu fazendo uma entrevista de emprego, e aí eu tive que ir para tal lugar, e o jovem também estava naquela mesma agência, ele foi junto comigo, pegamos o mesmo ônibus, naquela época não tinha Uber, e aí a gente conversando, né, a gente na rua andando, e só falando de mulher, falando um monte de coisa, eu falava, tá, a gente conversava, né, tocava outro assunto, e tem uma hora que ele falou assim, cara, você é da igreja? Eu falei, sim, eu sou evangélico. É porque eu acabei percebendo, porque eu toco em alguns assuntos e eu tô vendo que você está se desviando desses assuntos. Ele reconheceu o tipo de pessoa que eu era e ali construiu uma amizade bem sadia, porque ele me respeitou e eu respeitei ele também. Não acusei ele, não fiquei falando, pô, que cara chato, o cara só fala de mulher, o cara só fala assunto chato, não dá, tal. Não, eu fui conversando com ele, só que eu fui remediando. Ele percebeu, eu respeitei o lado dele e respeitou o meu lado. E fomos amigos até o dia que eu saí daquela empresa, depois eu não tive mais contato com ele. Então, o respeito, ele nasce de resultados. Você tem resultados para aquele jovem. Eu respeitei ele, eu ajudei ele no trabalho, ele me ajudou também. E aí se tornou uma amizade respeitosa naquele ambiente de trabalho. Não fomos amigos de copo, de sair, de festejar, nem nada disso. Mas a gente conversava um com o outro, desabafava um com o outro. Isso era muito legal. Uma outra coisa é você estudar mais do que você compartilhar. Estude o ambiente onde você está, estude aquilo que você quer fazer. Em vez de você ficar falando, compartilhando seus sonhos e projetos, estude os seus sonhos e os projetos. Quer abrir uma loja em tal lugar? Estude aquele local, vê como é que é o movimento dali. Você quer fazer uma faculdade e tal? Estude sobre aquela faculdade, sobre portas de emprego, se é fácil, se é difícil. Estude todos os seus projetos, seus sonhos, tudo que é aquilo que você quer. Em vez de você ficar compartilhando, estude. O conhecimento guardado transforma-se em poder silencioso. E aí sim, um dia ele falará por você. Hoje seus projetos estão em silêncio. Outro dia eles vão gritar. Viu um jogador de futebol? Você nunca ouviu falar do camarada. Ele tá ali, na base, subindo, disputando com outros garotos. Daqui a pouco ele conquista a confiança de um treinador, do dono do clube. E quando ele estoura, aí você fala assim, caramba, estourou o jogador tal. Mas ele já veio desde lá de baixo, você não via. Ele já vinha em silêncio. Então quando o sucesso dele explodiu, aí sim você ouviu. Essas bandas de música também, você fala assim, caramba, tem 3 anos essa banda. Aí o cara fala assim, não, a gente tem mais de 20 anos. Aí tu fala, como assim mais de 20 anos? Essa banda estourou agora. Agora que você ouviu o estouro da banda, mas eles trabalharam em silêncio por 20 anos, que as pessoas não viram, mas no momento certo as coisas aconteceram. Trabalhe em silêncio, não compartilhe seus projetos, deixa que o teu sucesso vai compartilhar quando você estourar, quando você explodir. É isso que eu tô esperando do meu canal, tô em silêncio, tô gravando os vídeos, e aí eu preciso muito que vocês compartilhem, se inscrevam no canal para que esse canal um dia exploda e essas mensagens possam chegar a outros corações também. Mas por enquanto vamos trabalhando em silêncio. Mas deixa o likezinho, se inscreve, dá essa força, eu dependo muito de vocês. Espere o momento certo. Silêncio não é fraqueza. Você não está fraquejando. Você pode pensar assim, não estou falando com ninguém, eu não estou compartilhando meu canal para ninguém. Isso não é uma fraqueza, eu não estou compartilhando porque ele é pequeno, porque eu estou com vergonha nem nada. Eu estou deixando as coisas acontecer aos poucos. Isso é uma estratégia que a gente usa para agir com precisão no momento certo. A sua disciplina é armadura. Um dia as pessoas vão ouvir o barulho do teu silêncio.
Isso vai acontecer sem que você precise dizer nenhuma palavra. As coisas vão acontecer, o sucesso vai vir. Só fica em silêncio, trabalhe, fique quieto, trabalhe em silêncio, fique na sua, fique quieto e deixe as coisas acontecer, que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida e Deus está no controle da minha vida. Você acredita de um amém? Se inscreve no canal, vem fazer parte da família, porque toda semana eu estou colocando vídeos aqui relacionados com a palavra de Deus, relacionados com o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, vem fazer parte da família, fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.